Olá, bem-vindos a mais uma videoaula e essa tem por título meiose, que é um processo de divisão celular. O que eu espero ao final dessa aula é que você conheça o processo de divisão celular que a gente chama de meiose, tudo bem? Antes de mais nada, a gente precisa relembrar algumas coisas que vimos no vídeo anterior em que tratamos sobre mitose. Se você não viu, retorne lá porque é importante. Porque a gente precisa relembrar que a célula tem um ciclo celular dividido em duas etapas, que é a intérfase e a etapa de divisão em si. No momento da divisão, nós temos a divisão chamada de mitose, em que uma célula gera uma cópia idêntica, e aí nós temos detalhes no vídeo anterior. E temos a meiose, em que acontece a formação de gametas, que são células diferentes, são células com metade dos números do cromossomos. E a gente vai entender como acontece essa metade de números, ok? Como é que de 46 cromossomos a gente forma células com apenas 23. Então, retornando lá rapidinho às etapas do ciclo celular, na etapa de intérfase, a célula que está em G1, ela vai ter um crescimento celular, aumento do tamanho dela, certo? Na fase S, ela vai ter a duplicação dos cromossomos no interior dela. E na fase G2, ela começa a produzir outras proteínas e também formar o fuso mitótico, centrômeros e as linhas do fuso, certo? Agora, a gente já não tem mais 46 cromossomos, a gente tem 92. Ah, mas se eu quero fazer só metade, eu não posso simplesmente pegar a célula e dividir ela ao meio? Não, como a gente viu lá no ciclo celular, a célula tem etapas para se dividir. Ela não consegue simplesmente se partir no meio. Não dá para simplesmente pegar assim, vou dividir. Não, ela tem pontos, tem etapas, como a gente viu, tem fases. Ela tem que passar primeiro por uma fase de duplicação, que aí a gente vê lá a G1, S e a G2, para depois que está tudo ok, ela conseguir se dividir. Então, não tem como pular etapas e simplesmente se dividir, certo? Ela precisa passar por cada uma dessas fases para ver se está tudo certo. Ela precisa produzir os equipamentos para poder partir ao meio. E nesse meio do caminho, uma etapa é justamente duplicar o que tem dentro dela. Então, ela vai começar agora a se dividir. Mas preste atenção, se eram 46 cromossomos e eu quero 23, põe na sua cabeça, e eu dupliquei, agora eu tenho 92, eu vou ter que dividir duas vezes. Eu não faço só uma divisão, eu vou ter duas divisões. Então, a gente chama de meiose 1 e meiose 2, ok? Então, vamos começar com a meiose 1, que a gente chama de divisão reducional. É nesse momento que a gente faz a redução do número de cromossomos. Por isso que ela é chamada de reducional. Mas como é que eu vou reduzir o número de cromossomos se eu dupliquei? Redução do número de cromossomos com relação a cópias idênticas. E você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Mas lembre-se que nesse momento os cromossomos estão se novelando, ficando bem enroladinhos, eles já estão duplicados. E dentro da fase da prófase, essa fase ela é tão longa que ela tem subdivisões. E cada uma dessas subdivisões tem nomes específicos também. Sim, ela tem 5 subfases. Então, dentro da prófase, então você tem que lembrar que você está na meiose 1, na prófase 1, e dentro da prófase 1 ainda tem 5 subfases. Ok? Sei que é muita coisa, mas vamos com calma. Então, agora eu estou na meiose 1, na prófase 1 dessa meiose, ok? E na primeira subfase, que é o leptóteno. O que vai acontecer nesse momento? Aqui é que começa a condensação do cromossomo, o enrolamento deles bem bonitinho aqui para formar o cromossomo nessa estrutura que a gente sempre vê nas fotos, certo? Nesse momento, eles ficam tão enroladinhos que até no microscópio a gente consegue ver esses fios, ok? Agora eu ainda estou na meiose 1, certo? Na divisão reducional, na prófase 1, mas na segunda subfase, que a gente chama de zigóteno.
O que acontece? Nela ocorre o emparelhamento ou pareamento dos cromossomos homólogos, das suas copinhas. Olha aqui, ó, eles estão emparelhados, bonitinho, tá? E esse fenômeno nós chamamos de sinapse cromossômica. Tudo bem? Chegamos então agora na meiose 1 ainda, na prófase 1 ainda, na terceira subfase, que é o paquíteno. Nessa fase, os cromossomos eles já estão completamente emparelhados. Então, olha aqui, o cromossomo que veio do seu pai e o cromossomo que vem da sua mãe, que você tem 46 cromossomos divididos em 23 pares. 23 vieram do seu pai e 23 vieram da sua mãe, certo? Eles, nessa etapa, eles estão, olha, emparelhados, formando o que a gente chama de tétrade, ok? Então, eles estão emparelhados. Então, de 46, eu primeiro fiz uma duplicação, virei 92, certo? Eles estão formando as cromátides irmãs, 1 e 2, certo? Sendo que esses aqui os azulzinhos veio do meu pai e os vermelhinhos veio da minha mãe. E aí eles estão emparelhados um do lado do outro, formando o que a gente chama de tétras. Essa é a fase do paquíteno. Nessa etapa, por eles estarem tão próximos assim uns dos outros, estão vendo aqui como eles estão coladinhos com outros, pode acontecer de ocorrer quebras e o pedacinho que veio do cromossomo que veio do seu pai ir para o pedacinho da tua mãe, e o pedacinho da tua mãe ir para o seu pai. Esse momento a gente chama essa troca de pedacinhos de permutação ou crossing over, que é essa troca de pedacinhos do DNA. E isso é muito importante, principalmente quando a gente for falar de genética, ok? Então, é nesse momento que acontece o crossing over, essa troca de pedacinhos. Aqui a gente consegue ver bem em detalhes o crossing over acontecendo, ou permutação, é o nome. Temos como eles estão muito juntinhos, olha o que vai acontecer com os pedaços deles. Perceberam que eles trocaram de pedaços? Isso é o crossing over, certo? Isso é importante saber que isso acontece. E agora chegamos na quarta subfase da prófase 1. Então, nós ainda estamos na meiose 1, na primeira etapa, que é a prófase 1, mas na quarta subfase dessa prófase 1, que é o diplóteno. O que vai acontecer nessa etapa? Os cromossomos homólogos agora, os parzinhos, tá? Que estão emparelhados, então esse é o homólogo desse, formando a tétrade lá, eles vão começar a se separar. E essa separação faz com que fique muito nítido que eles são constituídos por duas cromátides, por isso que ela é chamada de diplóteno. Então, vai começar um cabo de guerra. Chegamos então à última subetapa da prófase 1, que é a diacinese, que vai receber esse nome porque nessa etapa os cromossomos homólogos eles concluem seu movimento de separação, que iniciou na fase anterior, no diplóteno, ok? Eles vão ficar unidos apenas pelas, que a gente chama de quiasmas, pelas mudanças, pelas trocas que eles sofreram, certo? Acabamos a prófase 1, entramos em metáfase 1, começamos, enfim, o nosso primeiro cabo de guerra. Mas percebam que nessa etapa, diferente da mitose, eu não vou ter todos os cromossomos alinhados. Eles estão formando pares, os homólogos estão formando pares. Eles estão emparelhados, que a gente chama. E por isso, o que vão separar vão ser esses pares. Por isso que a gente chama de reducional. Porque, apesar da gente ter lá um grande número, 92 cromossomos, eles estão organizados em 46 pares. E eu estou separando os pares que são homólogos, os pares que vêm metade da sua mãe e metade do seu pai e fez o parzinho, certo? Por isso que é uma etapa reducional. Reducional em relação ao número de cromossomos, não das cromátides todas.
Então, começamos o nosso cabo de guerra. Os cromossomos que são homólogos, então, começam a se separar, a tétrade começa a se separar. Chegamos na anáfase 1, que eles se separaram. Começa, então, a ter a membrana plasmática sofrer a constrição, né, se separar. Telófase. Novamente, a cromatina começa a se formar ao redor, né, a membrana que forma o núcleo começa a formar ao redor. E assim a gente termina a telófase 1 e começa a citocinese, com a separação completa do citoplasma. Então, agora eu vou ter duas células, cada uma com 23 cromossomos, que estão juntos ainda, formando 46 cromátides irmãs. Então, vamos recapitular rapidinho o que aconteceu. Antes da intérfase, antes da duplicação, a gente começa assim, certo? 4 cromossomos, então aqui, 46, tá? Mas para a gente ver mais facilmente, coloquei 4 só para a gente entender. 4 cromossomos, sendo que 2 vieram da sua mãe e 2 vieram do seu pai. Na fase S, o que vai acontecer? Eles vão se duplicar, mas a gente não quer que eles se dupliquem, a gente na verdade queria só a metade. Para isso acontecer, a gente precisa dividir. A célula, então, precisa se duplicar para depois dividir. O que era 4 cromossomos se duplicou, formando 8 cromátides iguais. Então, cada um se duplicou, beleza? Mas eu ainda tenho só 4 tipos de cromossomos. Então, agora eu preciso dividir. Faço minha primeira divisão, divisão reducional. Os parezinhos homólogos é que se separam, mas eu tenho, então, aqueles 2 cromossomos, mas com 4 cromátides cada um, certo? Olhe para cá. Eu comecei, então, 4 cromossomos, que duplicou em 8. Mas aqui é reducional porque eu ainda tenho 2 tipos de cromossomos, mas eles estão juntos em 4 cromátides. Entenderam o que é reducional? Reducional em questão de número de cromossomo, mas não em questão de DNA como um todo. Beleza? Então, a divisão reducional diminui o número de cromossomos para 2, como nós queríamos, mas as cromátides continuam sendo 4, elas ainda continuam duplazinhas, irmãzinhas. Beleza? Então, cada célula agora fará uma nova divisão, que a gente vai chamar de equacional, porque elas não podem continuar assim com o número de cromátides duplicados. Elas precisam se dividir uma segunda vez para equalizar o número que a gente quer. Então, eu vou entrar agora na prófase 2, segunda etapa, e aí não vai ter 5 subfases, é só prófase 2, tá bem? E percebam agora que todos os cromossomos estão emparelhados. Nós não temos mais tétrade aqui sendo formada, eles não estão mais emparelhados um lado dos outros, eles estão alinhados, um atrás do outro, igual a gente viu lá na mitose. Chegamos à metáfase 2, vamos começar nosso cabo de guerra. Anáfase 2, separamos agora as cromátides irmãs. Okay? Começo, então, agora a fazer a constrição da membrana. Chegamos à telófase 2. Começa, então, a separar, forma novamente a carioteca ao redor dessas células. Citocinese e separação. Então, nós conseguimos, né? Temos, então, agora 4 células, não mais 2. Então, olha como a meiose ela também é muito favorável. Enquanto na mitose eu tenho uma célula que se divide em 2, na meiose, quando ela faz todo o processo, eu tenho uma célula se dividindo em 4. Ufa, você já deve ter visto que o processo é longo, né? Não é tão simples como a mitose. A meiose é um pouquinho mais trabalhada. Mas por que eu preciso saber isso?
onde isso acontece? Bem, isso acontece nas suas células reprodutoras. No caso das mulheres, no ovário feminino, que vai formar o que a gente chama de óvulo. Mais corretamente, ovócito secundário. E na aula sobre ovogênese, a gente vai entender o que é isso, que veremos mais à frente. Já no homem, vai formar nos testículos os espermatozoides, certo? Então, a meiose é uma etapa que a gente faz para ocorrer a reprodução que a gente chama de sexuada, em que vai acontecer posteriormente uma fecundação. Porque pensa só, como é que eu vou, se eu pegar uma célula de uma mulher e de um homem e juntar na fecundação lá, o óvulo e o espermatozoide se encontrarem, se eu tenho 46 cromossomos, 46 vão formar 92. Então, um ser com 92, como é que depois ele vai ter outro filho? Então, se faz a meiose para poder se dividir ao meio. Enquanto a mitose é uma cópia idêntica, a meiose você divide ao meio. E ela é super importante porque vai dar a esse indivíduo, né, quando acontece a fecundação, esse novo indivíduo ele tem uma mistura genética. Então, as características vão sendo modificadas ao longo do tempo, graças a essa mistura. Dá o que a gente chama de variabilidade genética. Mas não precisa se preocupar com isso. Vamos entender a importância da variabilidade genética quando a gente falar sobre genética, logicamente. Mas você precisa entender que esses processos acontecem e é graças à meiose que nós temos a reprodução sexuada. Ok? A mitose dará origem a uma reprodução assexuada que a gente vê nas bactérias. Respire um pouco, deem mais uma olhada, procurem outros vídeos, tem vídeos com musiquinhas para ajudar vocês nesses processos e deixe suas dúvidas que eu tenho certeza que serão várias. Tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!